Mas hoje eu vou falar sobre, a palavra é sobre uma mulher memorável. Uma mulher que foi descrita por Jesus como uma mulher que seria lembrada toda vez que o evangelho fosse pregado. Jesus falou assim, olha, toda vez que o evangelho for pregado em todo o mundo, você imagina, toda vez que o evangelho for pregado em todo o mundo, será lembrado dessa mulher. Que mulher é essa? Quem sabe? Maria, irmã de Marta, aquela que ungiu Jesus para o seu sepultamento. Amém? Essa ação de Maria foi tão importante no reino espiritual, que Jesus falou assim, olha, toda vez que esse evangelho chegar a algum confins da terra, em qualquer momento da história da humanidade, essa mulher será lembrada. Ou seja, o que ela fez foi marcante, foi extraordinário, foi extravagante, de tal forma que mudou a história das mulheres. E tem até hoje impactado a vida das mulheres. E eu quero falar sobre ela. Dos 4 evangelhos, 3 citam essa história. Mateus, Marcos e João. Lucas não cita. Lucas cita uma outra unção, mas foi feita provavelmente por uma outra mulher. Alguns teólogos acham que foi Maria Madalena, que foi resgatada por Jesus e ela fez essa unção. Mas essa unção que foi feita 6 dias antes de Jesus morrer na cruz. Jesus falou assim, olha, ela fez isso e ela me preparou para o meu sepultamento. Você pode dizer, mas será 6 dias antes? Será que Jesus não tomou banho? Não saiu essa unção? Provavelmente não, porque não era usual. Não era comum como nós hoje que tomamos banho constantemente, não é? Eu estava até vendo a história, estou estudando a história das rainhas, e a Maria Antonieta, rainha da França, uma das coisas que ela fazia diferente de todo mundo era que ela tomava banho 2 vezes por semana. Que não era usual para aquela época os franceses tomarem banho 2 vezes por semana. Então, gente, nesse tempo, no tempo de Jesus, eles colocavam uma veste e só tiravam aquela veste quando ela se ruía. Quando ela ficava velha, aí trocava-se por outra. Não é como hoje, que a gente tem um armário com várias peças de roupa. Naquele tempo, ter uma veste era um tesouro, era uma riqueza. Não é? Então, a gente tem que entender o contexto. Então, 6 dias antes, quando Maria ungiu a Jesus, de fato, o preparou para o seu sepultamento. Eu quero ler o primeiro texto. Esses textos são bem curtos, então vou ler os 3, para que a gente possa aprender com os detalhes que essa situação é descrita. Amém? Eu vou ler o primeiro texto que está lá em Mateus 26, de 6 a 13. Eu gostaria que você ficasse em pé quando nós estivéssemos lendo. Sabe por quê? Porque aí você, depois do almoço, fica cheio de energia, assim, essa luz penumbra aqui, eu não quero que ninguém durma. Então, Mateus 26, de 6 a 13. Se você tem a sua Bíblia, abra. Se você tem no seu celular, acompanhe comigo. Interaja comigo, para que você fique bem atenta na palavra de Deus. E o texto diz assim, ora, estando Jesus em Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, gente, muito perto. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, para que este desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo,
onde for pregado, ou seja, em toda localidade, em todo o mundo, este evangelho será contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Glória a Deus. Olha, aqui neste relato, a gente vê algumas particularidades. Primeiro, ele estava reunido em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Simão não era mais leproso, senão ele não poderia receber, certo? Porque o leproso era afastado para não contaminar os outros. Então, provavelmente, ele já tinha sido curado e ele continuou com o apelido de leproso. Mal isso, né? Mas ele era conhecido como Simão leproso. Outra coisa, uma mulher, não cito o nome dessa mulher, com um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, derramou sobre a cabeça de Jesus, certo? E ela, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E aí Jesus conclui dizendo, ela será lembrada em todo o mundo, todas as vezes que o evangelho foi pregado. Ou seja, essa ação a tornou uma mulher memorável. Amém? Em Marcos 14, de 3 a 9, abre aí a sua Bíblia. A mesma narração está sendo feita em Marcos. E diz assim, todos abriram? Amém. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso. Ou seja, 2 vezes. Então, ele de fato estava na casa de Simão, o leproso. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tende convosco, e quando quiserdes, pois, fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-me a ungir para a sepultura. Em verdade vos digo, Jesus novamente a louvou, dizendo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aqui esse texto a gente percebe que de novo falou na casa de Simão. Então foi mesmo na casa de Simão, certo? Uma mulher que tinha um vaso de alabastro. Alabastro, eu não sei quantas de vocês conhecem alabastro, mas é muito bonito, ele é meio transparente, às vezes rosa, e é um material muito precioso. O vaso era de alabastro e continha um bálsamo que está descrito aqui como nardo puro, que valia no mínimo, 300 denários. 300 denários era o salário de aproximadamente 1 ano, porque a diária de um trabalhador era 1 denário. Então, 300 denários, 300 dias, quase 1 ano. Então, era muito valioso aquilo que ela tinha na mão. Aqui diz que, eu não sei se é aqui que ela fala que ela quebrou, eu acho que é no próximo texto. Ela quebra o vaso e derruba e unge a Jesus. Num dos textos fala sobre a cabeça, Jesus fala aqui nesse texto que foi sobre o corpo, e no outro texto que fala sobre os pés. Vamos ler o último texto, João 12, de 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, aqui esse texto determina exatamente quando foi. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Ou seja, a casa era de Simão, Lázaro estava sentado à mesa e Marta servia. E Maria ungiu Jesus. Ou seja, este Simão devia ser ou um parente, um amigo próximo, porque estava lá os 3 presentes. Inclusive Marta trabalhando, como sempre, não é?
Aqui, deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor e você pode se sentar. Aqui acontece o seguinte: eles estavam na casa de Simão, Lázaro estava à mesa, Marta servia e lá estava Maria. Maria tinha um tesouro, provavelmente era a riqueza particular dela. Talvez essa riqueza tivesse sido dada, quando ela fosse se casar. Um vaso de alabastro cheio de bálsamo preciosíssimo, nardo puro. O nardo era feito de uma erva e era produzido na Índia. Era caríssimo. Aqui diz que era próxima de 300 denários. Ou seja, o salário de um trabalhador de um ano. O que Maria fez? Maria pegou, quebrou o vaso. E aqui diz que um dos textos, ela ungiu a cabeça. Jesus disse, ela ungiu o meu corpo. E o último texto diz que ela ungiu os pés e enxugou com os seus cabelos. Sabe o quanto era? Aqui diz que o vaso tinha 1 libra de nardo puro. 1 libra é 0,7 litros. Ou seja, uma garrafa cheia que tem 500 ml, seria 700 ml. Uma garrafa cheia mais meia garrafa. Você imagina uma garrafa cheia, não é a água que esparrama para todo lado. É de nardo puro, ele é consistente, ele é como um óleo. Ele provavelmente foi derramado na cabeça, escorreu pelo corpo, ou talvez ela tenha deixado um resto, tenha colocado nos pés. O fato é que os textos descrevem a cabeça, o corpo e os pés foram ungidos. E Jesus disse, ela está me preparando para o meu embalsamento. Então todo o corpo foi cheio. Vocês imaginam uma garrafa e meia dessa, de nardo puro, perfumado. O texto descreve que encheu a casa daquele perfume. Foi uma coisa extremamente extravagante. Era 6 dias antes da Páscoa. Estava tendo aquela reunião, aquele momento de comunhão, e de repente aquela mulher surge e faz algo tão extravagante que gera várias emoções na vida daqueles que estavam lá. Primeiro, aqueles que eram amarrados por Mamon, ou seja, Mamon é o deus da riqueza. Aqueles que eram amarrados por Mamon, Judas, que cuidava da bolsa, mas roubava da bolsa. Porque Jesus fazia o seu ministério e ele era financiado, por mulheres ricas e outras pessoas que davam oferta, e alguém guardava aquele dinheiro. Era Judas Iscariotes. E a palavra de Deus diz aqui que ele roubava. E os que eram amarrados por Mamon, aquele que ama a riqueza, que tem nas riquezas o seu coração, como Judas, e alguns discípulos ficaram muito inquietos, ficaram indignados com aquela ação extravagante de adoração. E falaram, o que ela fez? Que desperdício! Judas não estava pensando nos pobres, estava pensando no quanto ele ia deixar de encher o bolso dele, porque ele queria roubar. Os outros provavelmente devem ter sido confrontados naquela adoração extravagante. Mas o fato é que aquela ação criou em cada um daqueles que estavam presentes algo. Aqui deixa claro a indignação daqueles que não aceitaram aquilo, não é?
Porque eles disseram, olha, que desperdício. Poderia ter sido vendido, isso vale uma fortuna, né? O salário de 1 ano, e poderia ser dado aos pobres. E Jesus disse assim, não, os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas eu não estarei sempre aqui. O que a gente aprende com essa mulher são verdades maravilhosas. E eu quero nomeá-las para que a gente possa aprender. Uma mulher que Jesus declarou, né? E aqui nos evangelhos, mais de uma vez foi citado em 2 deles, que Jesus disse, ela será lembrada. A gente pode ter uma vida de adoração, mas tem momentos na nossa vida que Deus espera que nós tenhamos esse nível de gratidão. Esse nível de ação extravagante para dizer, Jesus, de fato, eu sou grata ao Senhor. E aí a gente vai impactar todos aqueles que estiverem na nossa volta e vai determinar algo tão profundo, tão grande, que vai impactar a vida de muitos. O que nós aprendemos com Maria? Nós aprendemos com Maria o que o Espírito Santo está querendo falar para mim e para você. A ter um coração grato. Diga, ter um coração grato. Por que que Maria fez isso de repente, gente? Por que será que ela foi impulsionada a fazer tal extravagância? É mais ou menos assim, você tem uma poupança que você guarda, sei lá, 10 mil reais, ou 15 mil, e você pensa assim, eu quero o carro dos meus sonhos. Ou então aquela joia que a vida inteira você ansiou. Ou então algum projeto, uma viagem que você quer ir para Israel. De repente, Deus te dá um rompante, o Espírito Santo, e você sente tanta gratidão que você deposita tudo no altar. Amém? Você já fez isso? Eu já fiz isso algumas vezes. E aí, tem várias reações. Mas o que foi que por que ela fez tudo isso? Foi porque ela estava grata. Porque dias antes, Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Gente, Marta e Maria eram solteiras. E viviam com seu irmão Lázaro. Lázaro provavelmente era o arrimo da família. Mulheres não trabalhavam, mulheres não tinham como levantar sustento. Então Lázaro provavelmente era aquele que a sustentava. Imagina se aquele homem morresse, o irmão dela morresse, como que elas duas ficariam? Mulheres não negociavam, mulheres não tinham ação no meio do comércio. Provavelmente eles eram, sei lá, plantavam, cuidavam de gado, moravam em Betânia. E ali, Jesus, através deste milagre maravilhoso de ressuscitar a Lázaro, trouxe a ela aquele que era o provedor da sua casa. Amém? Você já pensou como ela estava grata? É mais ou menos assim. Imagina, Senhor, perdeu alguém precioso na sua vida. E de repente Jesus te traz de volta. Como você não vai dar tudo que você tem? De gratidão. E foi isso que a impulsionou. Foi um coração grato. E nós temos que aprender a ver aquilo que Deus faz por nós. As grandes, mas as pequenas coisas. Eu acho que uma das meditações que a Ivy fala é que a gente tem que aprender a olhar pequenas coisas, né? Às vezes a gente, no dia a dia, nem sempre grandes coisas acontecem na sua vida. Mas as pequenas coisas estão lá presentes, o ar que você respira, a comida que você come, a família que você tem, uma cura que você tem, a oportunidade de estar aqui congregando, a palavra que você recebe, uma oração, você sai daqui renovada. Só por isso temos muitas ações, muitas coisas, muitas ações de Deus para que sejamos gratas. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Temos que dar graças em tudo, por quê? Porque Deus se agrada da nossa adoração, porque assim Ele espera, mas porque faz bem para nós. Não é? O que libera, Ive, dopamina, ocitocina, são hormônios do bem-estar. Então, se você for grato, você vai fazer bem
para você mesmo. Você vai trazer adoração, mas você vai ser a maior beneficiada daquela ação. Segundo lugar, a gente aprende a expressar a gratidão de forma extravagante. Gente, às vezes a gente pensa assim, eu sou tão feliz, Deus dá tanta coisa, mas não fazemos altares de adoração, de gratidão. Você vê que na vida do povo de Israel, sempre quando Deus fazia algo extraordinário, Ele falava, faz um altar. Traz sacrifício. Às vezes a gente faz uma campanha, ora, para o marido acontecer alguma coisa, para o marido ser próspero, para o filho ser liberto, para a gente ter uma cura. Aí Deus dá e ninguém vem com uma oferta no altar. Você sabia que existe uma oferta de gratidão? Não é oferta de gratidão, se chama oferta do testemunho. Se você alcançou uma bênção, você tem que trazer uma oferta de testemunho. Você tem que ser grata, você tem que trazer algo que te custe. Você tem que ter um espírito de gratidão, palavras de louvor, um estado de ânimo para si, né? Revigorado. Mas também você tem que aprender a ser extravagante. Sabe, não seja, se você quer receber algo normal, faça algo normal, mas se você quiser receber um elogio extraordinário, você tem que provocar em Jesus algo extraordinário. É ou não é? Então, essa mulher, ela foi capaz disso, e o Espírito de Deus quer que nós façamos isso. Gente, sabe quem sustentava o ministério de Jesus? As mulheres ricas. Mulher tem um coração mais aberto à generosidade, a doar, a se doar, a doar o que tem. Então Deus quer levantar mulheres aqui no meio. Amém? Para abençoar, inclusive financeiramente. Porque você vai ser mais extravagante nesse aspecto. Não só nesse, mas dá o seu tempo, dá o seu coração, dá os seus talentos, dá aquilo que você tem, que Deus coloca nas suas mãos. Amém? Faça isso. Me lembro uma vez que um ano que por várias vezes Deus mandou eu dar algumas joias que eu tinha. Eu já dei esse testemunho, quem já é antigo da igreja já ouviu. Né? Colares que eu recebi da minha mãe, do meu pai, e muitas vezes eu dei. Aí teve um dia que eu falei assim, Deus, mas esse ano o Senhor está pedindo muita coisa de mim. Eu só fui dando, falei, eu vou ficar com o cofre vazio. Aí um dia no fim do ano nós fizemos um bazar na igreja e estavam vendendo vários itens. E tinha lá uma caixa de joias, coisa mais rara, era chinesa, tenho até hoje ela em casa. Deus falou assim, compra essa caixa de joias. Eu falei, Deus, é muito linda, mas eu tenho algumas em casa. Aí Deus falou assim, eu quero que você compre, porque assim como você ofertou, agora eu que vou encher tua caixa de joias. Entendeu? Às vezes a gente fica com medo de dar, porque acha que vai perder. Quando você dá, você não perde, você ganha. Primeiro você ganha o elogio de Deus. E o resto é consequência. Nós não fazemos isso para ter de volta. Mas a consequência é uma semeadura e uma colheita. Sabe, às vezes você ajuda muito uma pessoa, por muito tempo Deus pede que você semeie, você fica dando, abençoando uma obra aqui, uma pessoa ali, e de repente, numa hora que você mais precisa, Deus fala, agora então você vai colher a sua semeadura. Amém? E o que o Espírito está falando para nós hoje é que nós precisamos ser assim, extravagantes, sair da normalidade, sermos extraordinários. Num tempo onde o mundo é extraordinário para o mal, a gente tem que ser extraordinário para o bem, para os feitos, para as maravilhas. A gente tem que deixar o mundo de boca aberta com o nosso testemunho. Amém? Mas uma coisa que a gente aprende com ela é aprender e se preparar para as críticas. Nem tudo que fazemos, mesmo que seja agradável a Deus, tem o aplauso dos homens. Muito pelo contrário, tem vezes que você vai instigar o quê? Inveja. Se você é generoso, aquele que é preso por mamon vai te recriminar.
ali, todo mundo que estava ali, Judas levantou o couro e os outros foram atrás. E ela foi criticada, mas Jesus a aprovou. Então, aquilo que você faz segundo a orientação de Deus. Se tiver crítica do mundo, mundo que se lixe. Ouça aquilo que Deus tem a dizer sobre você. Amém? Ouça aquilo que Deus... Porque muitas vezes, eu me lembro uma vez, que Deus falou para mim assim... Eu tive um sonho que eu dava o carro para uma pessoa, para uma discípula, e assim eu fiz. Peguei a minha chave, fiz como Deus mandou eu fazer, dei para uma discípula. O carro era novo, não tinha um ano. Na época, eu nem me lembro o nome do carro. Eu acho que era um C4, uma coisa assim. E aí eu fiz exatamente, só que isso foi um pouco público. Porque Deus me falou, no aniversário, eu tive o sonho, no aniversário eu ia na casa dela, ela abria a caixa e via a chave, e Deus falava, essa é a chave do seu carro, você vai dar para ela. E eu fiz exatamente como Deus mandou no sonho. Só que muita gente viu. E depois eu ouvi dizer, uma das pessoas, pastoras da igreja, me criticaram. Chegou até meus ouvidos, que essa pastora falou exatamente, não é as que estão aqui, viu? Não está aqui. E também ela falou, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que Deus já tratou com essa pessoa. Porque ela falou assim, a Lilian fez isso para aparecer, porque ela queria se mostrar para tal pessoa que estava lá. Eu falei, gente, eu vou dar o meu carro novo, que não tinha um ano, para mostrar para tal pessoa. Essa pessoa está com muito crédito comigo, hein? Tem muito ibope da minha parte. Eu não... Mas eu fiquei tão impressionada com aquele comentário, e essa pessoa realmente tinha dificuldade, sabe? Então, você tem que receber, quando Deus te orientar, quando o Espírito Santo te tomar, para você ser grato de maneira extraordinária. Olha, o resto que se lixe. Você tem que ouvir de Deus a aprovação, né? É Ele quem vai te aplaudir, Ele com os anjos. Mas nem sempre os que estão ao redor de você. Então se prepare para críticas. Para que você seja memorável, vai ter aqueles que, como ela, né, durante os anos todos aqui nós estamos aprendendo com ela, mas ela teve que passar por uma situação ali. Mas eu quero concluir essa palavra dizendo que Jesus é quem nos exalta. E a exaltação que a gente... Na verdade, eu acho que esse movimento, essa doação, essa oferta feita por ela, foi movida por um espírito grato. E ela fez, tomada pelo Espírito Santo. Maria, que era considerada aquela pessoa assim, Marta era aquela que arregaçava a manga e fazia. Maria era aquela que estava sempre aos pés de Jesus, né? Em 3 situações, ela estava sempre aos pés. Primeira vez, quando Jesus foi na casa dela pela primeira vez, Marta estava servindo e Maria estava aos pés de Jesus. Marta ficou tão irada que falou para Jesus, Jesus, o senhor não se importa que ela fique aí, não me ajude? Ou seja, Marta chamou a atenção de Jesus. E Jesus chamou a atenção dela. Falou, Maria, que coisa é essa? Ela escolheu a melhor parte. Você tem que aprender com ela. Né? Primeira vez, Marta foi reprovada, Maria foi aprovada. Segunda vez, quando Lázaro estava morto. Né? Maria chegou, teve uma conversa com Jesus. Jesus falou com ela. Depois veio Maria. Quando Maria chegou, correu nos pés de Jesus. Era o lugar que ela estava familiarizada, aos pés. Quando Maria estava aos pés de Jesus e chorou, e com ela todos aqueles que estavam em volta, o que provocou em Jesus? Comoção, Jesus chorou. Maria tocou o coração de Jesus, e aqui estava de novo ela, dando o que lhe era mais precioso, o tesouro que ela tinha pessoal. E lá estava ela aos pés, secando os pés de Jesus com o seu cabelo. Então a gente tem que aprender com essa mulher, né? Primeiro, estar familiarizada com os pés de Jesus, ter comunhão, estar lá quando as coisas estão bem para aprender, quando as coisas estão mal para chorar. E quando nós tivermos um coração grato para adorar com uma oferta extravagante. Amém?
para tocar o coração de Deus, para tocar o coração dos anjos, dos céus. Eu acho que houve uma comoção, porque aquela mulher, ela entendeu o momento espiritual, foi dirigida pelo Espírito para preparar Jesus para o seu sepultamento. Ela estava fazendo algo que era necessário, sem que ninguém soubesse. O Espírito tocou no coração dela, ela foi lá e fez. Preparou Jesus para o seu sepultamento, porque há 6 dias depois, ele estava sendo sepultado e já estava todo ungido, né? Preparado para aquele momento. Então eu quero terminar essa palavra dizendo que essa mulher memorável, que nós estamos hoje falando sobre ela é um grande exemplo para nós, e essa história tem que provocar isso em nós, esse desejo de ter esse coração de gratidão. Mas esse desejo de ter um coração aberto para a ação do Espírito Santo, para responder prontamente aquilo que o Espírito Santo nos mandar. Amém? E marcar a história de Jesus, a história do Evangelho, a história das pessoas que estão do nosso lado. Quanto mais o tempo que nós estamos vivendo, mais nós temos que impactar com o nosso testemunho. E ações extravagantes como essa impactam as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Glória a Deus. Você quer ser como essa mulher? Amém. Glória a Deus. Eu quero terminar orando por você e por vocês que estão aqui comigo. Né? A gente aprende tanta coisa com a palavra de Deus e com essa mulher. Que esse espírito que veio sobre Maria, esse espírito de gratidão, venha sobre as nossas vidas neste tempo. Eu quero orar em primeiro lugar, para que nós possamos entregar nossa vida a Jesus Cristo. E antes de caminharmos com Deus, a gente tem que fazer esse compromisso com Jesus. E dizer a Ele: Jesus, o Senhor é Senhor da minha vida. Se alguém aqui não fez isso ainda e quer fazer hoje, nesta tarde, fazer o compromisso de entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar com você. Levante a sua mão. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, que ainda não tenha feito? Levante a sua mão que eu quero orar com você. A palavra de Deus diz que nós cremos com o coração. A fé vem dentro. Mas a fé, ela precisa ser confessada. Porque quando você libera a palavra, há concordância com os céus. Jesus disse uma vez: vocês devem confessar o meu nome, para que eu um dia confesse o nome de vocês diante dos céus. Então todo aquele que entrega a sua vida para Jesus tem que trazer um dia uma confissão: eu de fato sou de Jesus. Tem alguém aqui que quer fazer essa entrega, que não tenha feito ainda? Queira fazer essa oração, essa confissão comigo? Levante a sua mão. Não estou vendo ninguém aqui, talvez todos já tenham feito esse compromisso. Você que está aqui comigo, online, se você ainda não fez esse compromisso de entregar a sua vida a Jesus, eu vou orar agora, porque pode ser que tenha alguém aí que está na sua casa, ou talvez esteja no carro, ou em algum lugar, ouvindo essa palavra e queira fazer essa entrega. Então eu vou orar agora. Eu quero que você ore comigo também. Porque mesmo que você tenha entregue já a sua vida para Jesus, renove os seus votos diante do Senhor. Amém? Diga assim: Senhor Deus, eu entrego o meu coração, a minha vida, as minhas ações, a minha história, os meus passos, os meus caminhos. Senhor Deus, perdoa os meus pecados, me livra de todo mal. Senhor Deus, me proteja. Eu quero andar segundo a tua vontade. E eu quero que o teu Espírito venha sobre mim, venha habitar em mim e venha trazer a direção da minha vida em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. E agora eu queria que você ficasse em pé. Se tiver alguém que possa tocar aqui alguma música, para a gente terminar com um cântico e depois você faz a oração, tá bom? Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres.
Nós vamos ter um culto, aqui o culto de quarta-feira, às 20 horas, é um culto do pastor Daniel, mas eu estarei pregando e eu estarei falando sobre a nossa força, a força da mulher, a força que Deus dá à mulher. E nós vamos ser ungidas também pelas pastoras, a unção do Espírito Santo, que virá sobre você, para te fortalecer para este tempo, amém? Então venha, convide uma amiga, convide uma pessoa que seja um parente seu, para que seja abençoada. Nós estaremos amanhã. Eu também, para vocês que não sabem, Deus me orientou, no dia 30 de outubro, quando era um domingo, eu subi no altar, eu estava pedindo para algumas coisas para Deus, e Deus me levou a fazer um voto, que é ficar 1 ano sem cortar o cabelo. Então, algumas mulheres já estão me acompanhando nesse voto. E esse voto é especialmente para que o Senhor venha sobre nós e nos fortaleça, dê forças para esse tempo, em diversas áreas. Então, tem muitas mulheres que estão fazendo compromisso. Se você ainda não está nesse compromisso e quiser entrar, entre agora, daqui até outubro, vai ter muitos meses, e em outubro nós vamos marcar um dia onde nós vamos fazer doação do nosso cabelo. Ó, tô vendo uma mulher, uma moça linda ali com aquele cabelão, ó. Faça uma oferta para Deus desse cabelo aí, ó. A gente vai ofertar para Deus, mas a gente vai entregar para que seja feito perucas para as mulheres que têm, né, tem tratamento de câncer. Então vai ser uma grande bênção. Ore a Deus, se o Espírito tocar no seu coração, faça esse voto conosco. Depois a gente vai marcar um dia lindo de entrega dessa oferta. Isso vai ser extravagante, gente. Eu acho que eu vou estar com o cabelo por aqui, ó. Olha, aqui tem muita gente com cabelão. Então, vai ser uma grande bênção. Ore a Deus, talvez o Senhor queira que você faça esse compromisso e entregue essa oferta no altar. Feche os seus olhos agora. Vai ter, acho que não tem ninguém para... Por tudo que tens feito, depois então você canta. Eu vou orar e você canta. Então, quem que vai cantar aqui? Eu vou orar e depois elas vão cantar com você e vão fazer as orações. Levante a sua mão para o alto. Ora, halamashuri, cancelalamas. Coloque diante do Senhor agora. Se você tem murmurado na sua vida, se você não tem tido contentamento, se o Espírito Santo não tem gerado em você esse espírito de gratidão, peça perdão a Deus, mas se posicione agora diante do Senhor. Rolabashuri, cancelalamasuri, ora, rachotsi, balarolabashuri, cancelalalalala. Levante a sua voz agora. Se você sabe orar em línguas, ore em línguas. Se não, ore em português. Mas libere agora uma palavra. Libere agora adoração. Libere agora uma declaração de amor. Senhor Deus, que o Senhor possa encontrar em nós um coração pronto, Senhor Deus, a ter contentamento no nosso caminho. Senhor Deus, mesmo nas situações mais difíceis, a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu propósito. Senhor Deus, os tempos felizes, alegres, tempos de bênção, é fácil agradecer, mas em tempos de dificuldade, Senhor Deus, mesmo assim o Senhor quer tirar das nossas vidas um cântico, Senhor Deus, de gratidão, um cântico de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do Senhor venha sobre nós, que a unção do alto venha sobre nós. Senhor Deus, Maria ungiu a Jesus, mas o seu Espírito nos unge hoje, agora nesta tarde, em nome de Jesus. Nos prepare, Senhor Deus, para este tempo que estamos vivendo, para este tempo que nós vamos enfrentar. Senhor, em nome de Jesus, desça sobre nós com a unção do Espírito, com a unção de gratidão, com a unção do contentamento. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor.